Tenho e terei pela eternidade ótimo ânimo. Nada vai abalar o meu ideal de ser feliz hoje e sempre. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos virtualmente para tratarmos de assuntos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. E a minha tarefa de hoje está na coletânea de preces, capítulo 28, itens 67, que é o prefácio, e a prece no item 68. E qual seria o tema da nossa prece? Por um inimigo que morreu. E aí, meus amigos, eu me recordo do estudo que nós fizemos algum tempinho atrás, postado aqui, sobre perdoar, né? Em que a gente trabalhou bem essa questão da necessidade do perdão, né? Porque a gente tem que estar muito vigilante hoje em dia na prática do amor incondicional, né? E perdoar é uma dessas formas de se praticar esse amor incondicional, né? Até porque o perdão, quando nós nos imbuímos, né, dessa atitude de perdoar quem nos ofendeu, a gente, na verdade, se liberta, né, daquele sentimento que tanto nos faz mal, que tanto nos prejudica, que tanto baixa o nosso padrão vibratório, né? E a gente também é uma forma de você acreditar, né, na justiça divina, na fé em Deus, porque nós já passamos, né, meus amigos, daquela fase do olho por olho, dente por dente, né? Às vezes a gente presencia alguém esbravejando, né? Ah, fulano fez isso comigo, mas ela vai ver só o que vai acontecer com ela, ela me paga. Isso é muito primitivo, né, meus amigos? A gente tá aí na caminhada da nossa evolução espiritual e a gente entende que pensamentos assim já devem ter deixado, né? Devem ter sido já deixados para trás. Porque tudo na vida é a lei de causa e efeito, né? E também naquele estudo que nós fizemos do vídeo Perdoar, a gente fala, né, que muitas vezes uma ofensa que vem para nós, um mal que é feito para nós, ele vem como uma forma de prova, né, para que a gente aprenda algo com aquilo ali. E aquele ofensor, ele foi, na verdade, só um instrumento para que aquela prova chegasse até nós, né? E aí, de repente, a gente guarda, sabe, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele rancor contra aquela pessoa e, sabe, se não viesse dela aquela ofensa, viria de uma outra pessoa, se aquela prova tivesse que chegar para nós, para que a gente pudesse desenvolver em nós algum atributo, alguma virtude. Percebe? Quando a gente pensa dessa forma, a gente traz uma leveza maior para um sentimento mais leve, sabe? E a gente tira da nossa vida aquela vontade de vingança, né? De querer ir atrás, né? De quem praticou determinada conduta que nos magoou, aquela coisa do olho por olho, dente por dente, né? Que era a lei de Talião. Então, meus amigos, e aí justamente esse item aqui do Evangelho fala, né, da prece por um inimigo que morreu. Então, aqui também traz a chance, né, para nós de exercer esse perdão. Eu não sei se vocês se recordam, mas no estudo que nós fizemos do perdoar, a gente disse que existem duas formas de perdoar. Vocês se lembram disso? Existe a forma de perdoar de boca, né? Você diz que perdoa, mas lá dentro, internamente, aquele perdão não ocorreu de fato, né? Tanto é que lá dentro você guarda, de repente, aquela mágoa, né? Aquele ressentimento e até fica feliz se algo aconteceu
com aquela pessoa que te magoou, pensando assim, ah, mereceu, bem feito, mereceu, né? Bateu, levou, né? Tipo assim. E existe a forma de perdoar do coração, né? Que é aquele perdão verdadeiro, aquele perdão real, aquele perdão profundo, né? E aí, o que o estudo do Evangelho nos traz também? Reconcilia-te com seus inimigos enquanto eles estão aqui, encarnados, né? Peça perdão, tente reparar algum mal-entendido que tenha acontecido, porque é mais fácil, né? Só que a gente sabe que para isso temos que quebrar o nosso orgulho, né? E compreender se de repente a pessoa que você humildemente for pedir perdão e ela de repente por orgulho não te perdoar. Que você possa também, né? Que nós possamos, né, meus amigos, ter a empatia de perceber que nós não podemos controlar a reação do outro, mas somente a nossa ação e a nossa reação. Então, se algo acontece e nós temos a humildade, né, e a coragem de ir até uma pessoa e pedir perdão, compreenda que o seu papel você fez. Mas se a pessoa aceitar o perdão, ótimo, perfeito, a reconciliação foi feita. Mas, em contrapartida, se ela não aceitar, é uma escolha dela. E isso deve ser respeitado. A gente, muitas vezes, se frustra porque a gente coloca no outro uma expectativa que nós criamos. E é aí que vem a frustração. Porque a gente não tem controle sobre a atitude do outro, né? Como o outro pensa, como o outro vai reagir a uma atitude nossa. Inclusive até a uma atitude de perdão. De repente, você chegou nesse despertamento de que percebe que só o amor constrói, né? E você quer se despir de todo aquele sentimento negativo, de mágoa, de ressentimento e se desliga do orgulho e se aproxima de uma pessoa para pedir até perdão, ainda que você não tenha culpa em algo que possa ter ocasionado e tenha gerado esse mal-estar, né? E de repente a pessoa ainda não teve esse despertamento e ela tá ainda internamente com dor, ressentimento e ela pode não te perdoar. Mas não se pegue, entende, meus amigos, ao que a outra pessoa vai fazer, como ela vai reagir à sua atitude. Perceba que a sua missão foi cumprida. O ato de você perdoar e pedir perdão foi a sua parte, e a sua parte foi feita. Agora a outra pessoa vai reagir da forma que ela estiver em condição de reagir, né? Conforme também os seus entendimentos, conforme o seu despertamento, né? Enfim, cada um de nós tem uma caminhada. Então a gente não pode esperar do outro algo que nós queremos, mas que está totalmente fora do nosso controle. Mas, continuando aqui no tema, e quando essa pessoa um inimigo, né, uma pessoa que nos fez um mal, já não tiver mais encarnada entre nós, o que podemos fazer? O Evangelho traz aqui. Nós temos sim, meus amigos, uma chance de exercer esse perdão do fundo do coração por um irmão, né, que já não esteja mais aqui. Mas espíritas como somos, nós sabemos que a vida é eterna, né? A vida corpórea, ela é finita, mas a vida espiritual, ela é eterna. Então, quando o corpo se esvai, né? Quando o corpo físico se esvai e há o desenlace, o desencarne, o espírito, ele segue, né, para o plano espiritual e a vida continua. Então, esse perdão pode ser praticado, sim, para o além-túmulo, ou seja, para, de repente, uma pessoa que já não esteja mais aqui encarnada. Então, vamos lá?
Vou ler o prefácio, que é curtinho e é bem bacana, acho que vale muito a pena. Vamos lá. Então, por um inimigo que morreu. 67, prefácio. A caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, que há de ter sido propícia ao nosso adiantamento, se a soubermos aproveitar. É aquilo que dissemos, né, meus amigos? Quando a gente consegue perceber que o mal cometido contra nós, ele veio como uma forma de prova para que nós pudéssemos ter a oportunidade de trabalhar em nós alguns atributos que precisamos para nossa linha evolutiva, e a gente consegue desligar isso da própria pessoa, a gente já tá, sabe, praticando esse perdão do fundo do coração, porque a gente já não nutre raiva para aquela pessoa que praticou o ato, porque a gente enxerga nela que ela foi apenas um instrumento para aquela prova que precisava chegar até nós para que nós pudéssemos aprender uma lição e assim evoluíssemos. Continuando aqui. Pode ter-nos sido mesmo de maior proveito do que as aflições puramente materiais, pelo fato de nos haver facultado juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Perfeito, né, meus amigos? Então, quando a gente percebe, quando a gente consegue se desvencilhar daquela dor, daquela mágoa, daquela ofensa, de um dano material que possa ter ocorrido, para enxergar ali um aprendizado e colocar à prova, né, a coragem, a resignação, a resiliência, a capacidade de sentir o amor incondicional por aquele irmão que ainda não despertou para empatia, para uma comunicação mais simpática, mais amorosa, mais sublime, né? E aí a gente sim tá evoluindo, tá aprendendo, tá crescendo espiritualmente, moralmente. Então isso vale muito, 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 né? Vai além do que qualquer questão que possa ter vindo aí de cunho material, emocional, mas nós precisamos estar muito, muito, muito atentos, né, para os aprendizados e potencializando todas as virtudes que a gente precisa desenvolver quando nos chega uma mágoa, uma ofensa, né, algo que nos tira do prumo, sabe? Então, meus queridos, vamos agora elevar nosso pensamento a Deus. Se lembrar de alguém que de repente já não esteja mais aqui no nosso plano terrestre, mas sim no plano espiritual, que nos tenha magoado de alguma forma, nos tenha ferido, nos tenha deixado uma marca no coração amarga, né? E que nós não tivemos a oportunidade de reconciliarmos junto a esse irmão enquanto encarnados. Então vamos aproveitar essa oportunidade para fazer essa prece e praticar esse perdão do fundo do coração, que ele ou ela receberá essa energia, né, do perdão que reverberará, né, através de nós, e assim essa harmonia e reconciliação possa encontrar aí guarida no plano energético, digamos assim. Vamos lá, meus amigos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, acalmar nossos corações, agradecer pela nossa vida, agradecer por essa lição, agradecer por essa oportunidade de perdoar um irmão que já não está entre nós, mas que receberá essas boas vibrações. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, espiritualidade amiga que nos ampara e protege. Senhor, foi do teu agrado chamar, antes da minha, a alma de fulano, e aí vocês digam o nome da pessoa,
Perdoo-lhe o mal que me fez e as más intenções que nutriu com referência a mim. Possa ele ter pesar disso, agora que já não alimenta as ilusões deste mundo. Que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com sua morte. Se incorri em falhas para com ele, que me perdoe, como eu esqueço as que cometeu para comigo. Que esse irmão, que essa irmã que já não está entre nós, recebam a nossa misericórdia, o nosso perdão, que esse sentimento acalente o coração e que eles também possam nos perdoar por qualquer sentimento de baixa vibração que um dia tomou conta de nosso pensamento e mente contra ele, contra ela. Que vibre em nosso coração esse sentimento de amor incondicional e gratidão pelo aprendizado que veio através de uma ofensa, de uma dor, e nós libertamos esse irmão, essa irmã que nos fez mal, para que eles sigam no caminho do amor, da luz, da misericórdia, do perdão. Que esse irmão possa receber o nosso sentimento de amor incondicional, de perdão, e também que nos perdoe e que energeticamente nós possamos nos reconciliar, cada um trazendo para si a leveza de um coração limpo e desobstruído de toda e qualquer impureza emocional. Que Deus nos abençoe, meus amigos, hoje e sempre. Que estejamos todos na paz e vibrando no mais profundo amor, fraternal, universal e incondicional. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus, e que assim seja. Tchau.